Chamaram o nosso pastor Marcos, né, aqui. Muito me alegra, certamente você também. Me dá um alívio. Vou passar o comando para ele, estava falando com o Walter, né, ali, vou passar o comando para o chefe, passar o comando para ele. Ele vai estar ministrando para nós neste momento, falando aquilo que Deus fez na sua vida. Vou estar orando por ele agora. A gente já orou diversas vezes por ele. Ele participou de todos os cultos, aquele que pudera, a partir da sua casa, e sabia e recebeu a sua oração. E nesse momento estaremos orando também por ele e pela família dele. Vamos orar? Feche os olhos. Deus, glorificado e engrandecido seja o teu nome. Aqui, Deus, está o teu filho. Que o Senhor, ó Deus, ao longo desses meses, ó Deus, tem cuidado, tem protegido, tem segurado com mão poderosa, ó Pai, em favor da oração dos santos, que fora direcionada ao teu trono em favor do teu filho. Pai, mais uma vez, recorremos ao Senhor e queremos colocá-lo aos teus cuidados, sobre as tuas mãos poderosas, para aquilo que ele vai falar, ó Deus, para o testemunho dele, Pai. Ó Deus, sirva de fortalecimento também de cada vida que está presente em online, ó Pai, e posteriormente, ó Deus, quando participarem ou assistirem, aí sim, assistir o culto, ó Deus, também seja tocado, seja alcançado pela Tua graça, pelo Teu poder, em nome do Senhor Jesus. Nós, como igreja, colocamos ele, Deus, neste momento, aos Teus cuidados, para que o Senhor use com exclusividade. E a nós outros, sejamos abençoados também pelo Senhor, pela palavra, ó Deus, que fluirá da sua vida, dos seus lábios. Toma-o em tuas mãos, e a nós outros também. É a oração que te faço, e eu faço no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos nessa noite, amém, irmãos? Esse tempinho que eu tive com o pastor Luiz aqui é que eu estou tremendo, irmãos. Estou tremendo muito, né? Depois de tantos dias, na realidade 4 meses e 13 dias. O último culto que eu estive aqui na igreja foi dia 3 de janeiro. E depois, vocês vão ouvir agora tudo que passou, né? Mas fazem 4 meses e 13 dias do último culto, e hoje, dia 16, 3 meses que eu tive alta do hospital. Então é muita emoção. Ontem eu tive a oportunidade de vir aqui no aniversário de casamento do Emerson e da Bia, então já foi amenizando um pouco, mas hoje, ó, se eu parar aqui, vocês devem estar vendo aqui. Parece que é a primeira vez que eu vou pregar e falar. Deixa eu separar meu lenço aqui também, lenço de papel. E se por acaso, né, no decorrer da palavra, eu parar um pouquinho, emocionar, os irmãos, fiquem tranquilos, né? Hoje é um dia de celebração. Claro que a gente viveu nesses últimos dias tempos difíceis, né? Quando a minha mãe partiu no dia 13 de abril, pastor Milton no dia 26 de março, pastor Antônio Regli e o Paulo. Então tudo isso também mexeu muito comigo, como mexeu com a igreja, né? E estar aqui na frente da igreja, sem ter a presença também daqueles amigos, é difícil. Mas o que conforta o nosso coração, irmãos? As saudades ficarão, com certeza, e a gente só tem saudade de quem a gente amou muito e ama. Mas uma coisa é certa, eles estão nos braços do Senhor. Nós enxergamos diferente a partida
a morte. Para quem não tem Jesus é o fim, mas para quem tem Jesus é a vida eterna. E todos nós temos que estar preparados para esse momento. Porque esse momento, irmãos, é o mais sublime da vida cristã. A nossa estada aqui é passageira. Por isso, esta palavra a todos, a igreja, a gente que ainda sofre com a saudade e vamos sofrer por muito tempo. A obra do Senhor precisa continuar e muitas pessoas precisam aceitar a Jesus, conhecer a Jesus como eu e você conhecemos. Por isso, não pare de falar, não pare de testemunhar, fale de Jesus ao tempo todo. Uma das coisas, e eu entendo porque Deus permitiu que eu saísse do Covid, passasse todo aquele momento com vida, porque a minha obra ainda não está completa. E uma das coisas que o Senhor falava muito ao meu coração, ministra a palavra, fale do meu filho Jesus, pregue em todo o tempo. E eu saí daquele hospital com um propósito cada vez mais firme, de, enquanto o Senhor permitir, pregar a palavra, testemunhar de Jesus. E se você ainda não teve esse encontro com Jesus, tenha, porque é maravilhoso. Eu quero ler então o tema, vou colocar aqui, tempo, tem muitas coisas para falar, mas tentarei falar e pregar dentro do testemunho. Tema desse mês, famílias em tempo de pandemia, como fica a comunhão? Nós vivemos isso, irmãos, eu e minha família. Eu ia trazer todo mundo para cá, mas é muito tempo em pé, eles vão vir para cá no final, que nós vamos cantar uma música. Nós vivemos nesse tempo de pandemia, mas em comunhão com a família. E esse tema é muito importante. Por isso, Salmo 128, 1 a 6, diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém, meus amados? Como eu falei, irmãos, no dia 3 de janeiro foi o último culto que eu estive aqui com os irmãos, foi a celebração da ceia. Eu havia comunicado ao pastor Luiz que iria tirar 15 dias de férias para um descanso, porque sabíamos que desde 2020 a gente veio naquela batida, né, pandemia, mas a igreja voltando às atividades, e imaginava que 2021 seria difícil, não imaginava tanto. E na semana, depois do dia 3, estive aqui na igreja, resolvemos algumas coisas. No dia 9, então, saí, eu e a família, né, nós saímos para Cabo Frio, Peró, onde a gente iria tirar 15 dias de férias, né? Nós vamos passar algumas fotos, tá? A foto 1, 2 e 3. Quanto vai ser colocado aqui? Na viagem, irmãos, eu já senti um desconforto.
após o almoço, eu fiquei muito enjoado e senti um desconforto. Mas almoçamos, tudo tranquilo. Chegada na casa, a gente vai reconhecer tudo, colocar tudo em ordem, né? E aí, antes de dormir, aí comecei, né, a sentir frio e dor de cabeça. E é difícil eu sentir frio assim, febre. É difícil, só quando me ataca sinusite. E não lembro de outro momento, né? Então fui dormir e verifiquei a temperatura e já estava 37,4. Não era uma febre assim, mas estava com muito frio. Decidi então, a Eliane, né, tomar uma dipirona, só que na madrugada me deu um suador, algo assim, como se eu tivesse com uma febre de 40 graus. Estranhei muito. E no domingo, dia 10, fizemos contato com a médica, que é a doutora Laila, que cuida da gente já há muitos anos. A gente fez contato com ela, ela logo entrou em contato. Falei o que estava relatando, a dor de cabeça que não parava, era muito intensa. E a febre. Então, primeiro diagnóstico, sinusite. Poderia ser a sinusite, que me atacou várias vezes, né? E então ela passou um antibiótico para tomar de 12 em 12 horas para a sinusite, que era o primeiro diagnóstico. Fiquei 10, 11, 12, 13. Eu estou contando assim dias para não me perder dos acontecimentos, né? Então, nos dias 10, 11, 12 e 13 de janeiro, os sintomas ainda persistiam. Mesmo tomando antibiótico já 5 dias, a febre não cedia. Só que no dia 14 de janeiro, um sintoma diferente apareceu. Eu perdi o olfato. Eliane estava preparando o almoço. E apesar de estar perto de praia, eu não saí nenhum dia, porque com febre não dava. As meninas, né, que as filhas, que eu chamo meninas, né? Seus esposos ainda chegaram a ir à praia um pouco. A gente já foi me distanciando delas lá na casa, porque não sabia sinusite, mas eu falei, vamos começar a se distanciar, e eu já ficava só no quarto. E não cedia. Quando perdi o olfato, entrei novamente em contato com a médica e ela falou, vai para o hospital porque é Covid. É um sintoma, tem vários sintomas, sem olfato e paladar é a característica do Covid. Então fui para o hospital em Cabo Frio, né, a foto 3, né, estava cheio, como vocês veem aí. Cheguei lá às 15 horas no hospital, logo fui atendido pelo médico, que ao relatar tudo o que estava acontecendo, passou os exames, tomografia, exame de sangue, urina, PCR, lá fazia o PCR, só que o resultado era em 5 dias, não ia ajudar muito. Mas fiz, como eu falei, cheguei às 15 horas e o resultado de tudo ficou pronto às 22h30. Esse tempo todo fiquei lá, aguardando. Fernando e a Patrícia me levou a Eliane, mas não ficaram lá. Eu falei para não ficar no hospital, né? Eles voltaram, só a Eliane ficava, mas do lado de fora. Porque nesse momento o hospital fica um local muito difícil de contaminação. Então, fiquei ali. E quando veio o resultado, o médico confirmou que a tomografia deu 25% de infecção viral. O resultado do PCR só em 5 dias, mas o exame de sangue em si não estava muito alterado. Passou todo o protocolo que se passa para a Covid e voltei, chegamos lá já às 23 horas em casa, já direto para o quarto isolado e mais isolado ainda porque agora estava confirmado o Covid e eu preocupado com a família. Meus irmãos Eduardo e Mauro me ligaram preocupados e fizeram um resgate, porque eu já naquele momento estava muito cansado, não conseguiria dirigir de Cabo Frio para cá. Só tínhamos os 2 carros, mas um motorista, que era o Fernando. Então eles decidiram ir sábado, no dia 16 de janeiro, os 2 foram em um carro para um deles dirigir o carro.
Então, o Eduardo, que tinha tido Covid há pouco tempo, foi o motorista do meu carro, eu fiquei na parte de trás, ele na frente, e a gente voltou, então, de Cabo Frio para casa, para fazer o tratamento. Passei os dias 16, 17, 18, sem febre, mas um cansaço muito grande. E aí comecei a verificar a saturação. Nos dias 16 a 20, 19 a 20, a saturação começou a baixar para 92, quando o mínimo é 95. Fiquei preocupado, mas ainda em casa. No dia 21 de janeiro, a saturação caiu para 88. E aí, falando com as filhas, falando com a Eliane, Patrícia e Fernando foram lá para me levar para o hospital, porque vimos que já estava muito baixo e era perigoso essa falta de ar e esse cansaço. Eu não conseguia mais comer direito, tomar banho sozinho, porque o cansaço era muito grande. Depois de uma peregrinação de hospital, porque já estava tudo cheio, nós chegamos ao Hospital das Clínicas em Juscelino. E ali eu fui atendido rápido. Eu já não aguentava mais ficar dentro do carro, levaram direto para a emergência e já me colocaram a máscara de oxigênio com 15 litros, que é o máximo daquela máscara. A médica atendeu, passou os exames novamente, tomografia, sangue, e eu já estava com PCR, o resultado daquele exame, o cotonete no nariz, lá de Cabo Frio, que deu detectado para a Covid. A Eliane também fez exames naquele mesmo dia lá no hospital, porque ela estava do meu lado, apesar de em casa a gente já ter o afastamento, mas cuidando, preocupada, ela fez, e naquele momento, tanto o exame de sangue, tomografia, deram tranquilos, pulmão limpo, exame normal. Mesmo assim, a médica pediu que ela fizesse o PCR, ali no hospital não fazia, que 2 dias depois ela pudesse fazer. Chegou ali, a médica falou que eu teria que ficar internado. Chegamos ao hospital às 14 horas. E quando saiu o resultado, por volta de 18 horas, mostrou que o meu pulmão estava comprometido a 35%. Aquele de 25% já passou para 35%. O PCR, que não é aquele do nariz, é do sangue, que mede a inflamação do corpo, estava em 248, quando o normal é de 0 a 5. O leucócitos estava em 13.000, quando o máximo, eu acho que chega a 5, já estava a 13.000. A internação aconteceu, então, nesse dia 21, às 22 horas, que é a foto 6 e 7, né? Eu passei, assim, dia 22 e 23 com antibióticos, máscara de oxigênio que hora variava de 10 litros a 15, sendo que quando eu tirava para almoçar, ir ao banheiro, lanchar, a saturação caía. Comecei a fazer fisioterapia no quarto, andando no quarto, mas a saturação caía. Bom que nesse período de casa eu podia falar através da videochamada com a família, e orávamos juntos todos os dias. Aí está uma foto, né? Cada um na sua casa, e eu lá no hospital. A gente todo dia se falava, todo dia entre 9 e 10 horas da noite, fazia a ligação de vídeo, a gente falava, ria um pouquinho, chorava um pouquinho. Mas orávamos juntos, sabendo que Deus está no controle de tudo. Nós não sabíamos o que iria acontecer, mas estávamos unidos em oração. Nos dias 24 e 25, devido à oxigenação abaixar com qualquer esforço, já me proibiram de levantar da cama, de ir ao banheiro, de fazer qualquer movimento. Isso ainda no quarto. E é difícil, irmãos. Agora, na cama, sem poder sair, fazer tudo, acostumar com isso, né?
mas era para o bem, era para ficar bem. Então, falei com a família e, novamente, nós oramos dessa situação. Dia 26, a médica tirou a máscara para testar como estava a minha oxigenação, e ela caiu para 88. Apesar de vários dias, né, já 26, né, já eram 6 dias de internação, ainda caía. Falou que se continuasse assim, eu teria que ir para o CTI. Fiquei preocupado, compartilhei com a família e oramos juntos. Oramos, intercedemos para que Deus pudesse, primeiro, me acalmar. Os irmãos sabem que eu sou agitado, né? Ter que ficar parado numa cama é algo difícil, mas Deus foi acalmando o meu coração. No dia 27 de janeiro, pela manhã, continuava com a máscara de oxigênio, e quando a médica veio e fez o teste novamente, tirando a máscara, e eu não fiz nenhum esforço, sentei na cama e ela só tirou a máscara e deixou por um tempo, eu não lembro quanto tempo. Aí minha oxigenação caiu para 82. Imediatamente, então, ela falou que iria providenciar a minha transferência para o CTI, para acompanhar, porque estava evoluindo muito rápido essa situação. E lá no CTI eu estaria sendo monitorado 24 horas, porque no quarto a enfermeira vinha dar medicação, ia embora, a médica vinha uma vez por dia, ia embora, e nós não tínhamos não estava monitorado, né? Só quando vinham, colocavam o oxímetro, e lá no CTI ela falou não, que ficaria direto com todos os aparelhos. Essa notícia me deixou assim muito preocupado e triste, porque eu não poderia mais ficar com o celular, não poderia falar mais com a minha família, não poderia ter mais contato com ninguém, né? Imediatamente fiz a ligação, a gente se falava à noite, mas nesse dia, logo depois do almoço, quando confirmaram a minha ida para o CTI, liguei, falei da minha preocupação. A Eliane, Patrícia e Daniele oraram junto comigo e me acalmaram, me deram palavras de ânimo e falando: Deus está contigo. Às 15 horas do dia 27, fui para o CTI. Agora eu acho que eu estou mais calmo. Lá chegando, né, aí põe toda aquela aparelhagem para verificação de pressão arterial, os sensores, que é eletrodos, é isso mesmo, turma da enfermagem, eletrodos, né, que coloca aqui para fazer ver a frequência cardíaca. O oxímetro agora ficava direto no dedo para verificação da oxigenação, todo aquele barulho de CTI, luz acesa o tempo todo, até na madrugada. No quarto eu estava sozinho, no CTI haviam 6 pessoas. Quando eu cheguei, ninguém entubado. Isso me deixou mais tranquilo. E Deus foi me dando uma calma, irmãos. Deus foi acalmando meu coração. Apesar de estar num local onde depois eu vi muitas coisas, né? Deus foi acalmando meu coração. Todo mundo que vinha, enfermeira, técnico de enfermagem, falava: você é muito calmo. Eu falava: você não me conhece. Você não me conhece, eu sou agitado, eu não paro. Mas você não parece, está muito calmo. Eu falei: é Deus que está dando essa calmaria. É Deus que está trabalhando, porque só dependo dEle. Ele é tudo. Jesus é tudo para mim. Deixa eu ver aqui onde que eu estou. No CTI eu passei a fazer exame de gasometria, que é direto na veia arterial, né, para ver a oxigenação, é diferente do oxímetro. E raio-x todo dia
vinha com a máquina, o raio-x, exame de sangue, me furaram de tudo quanto é jeito, né? No dia 28, dia 27 eu fui para o CTI. No dia 28, eu e Eliane completamos 37 anos de casados. Foi a primeira vez que estávamos distantes. E nesse dia não pude falar com ela, nem com as minhas filhas, não podia ter contato, né? E eu passei esse dia todo orando, agradecendo a Deus pelos 37 anos de casados, agradecendo a Deus por tudo e pedindo oportunidade de continuar comemorando mais outros anos de casados, mas sabendo que a vontade de Deus é soberana sobre tudo. Do dia 28 até o dia 30, passei estável, me alimentando bem, comia tudo. Tudo que vinha eu comia, né? O arroz que era crocante, né? Era um arroz crocante, assim. Os irmãos entendem o que é crocante, né? Mas até o arroz crocante ia. O médico falava, você tem que estar bem, você tem que estar forte. Então, manda comida, né? E eles, tu come, hein? Vinha um lanche, eu comia tudo, não deixava nada, né? E se habituar com aqueles horários, né? De café era 8 horas da manhã, a comida era meio-dia, o lanche era 3 horas e a janta 6 horas. E ainda tinha um mingau que vinha todo... Mas comia, era para ficar bom, mas assim mesmo eu emagreci 13 quilos. Quando eu saí do hospital eu estava com 70 quilos, hoje estou com 75. Né? Deixa eu ver aqui. No dia 30 estava sem febre, pressão normal, frequência cardíaca boa, e eu só estou relatando isso, irmãos, porque a Patrícia, que recebia todas as informações do hospital, e ela anotou tudo num caderno. Lá a gente não tem, o paciente não tem informação dos médicos, eles não falam para a gente, né, como está, assim, o PCR do sangue, quando está, se abaixou os leucócitos, isso a gente não tinha informação. A gente até perguntava, não, eu vou ver lá, e depois eu te falo, mas não voltava para falar. A informação só era para a família. Segundo os técnicos de enfermagem, é para não deixar o paciente agitado com as informações. Então, tudo isso que eu estou relatando assim de dados, é porque a Patrícia, ela é parecida comigo, ela anota tudo, e ela anotou tudinho. A Patrícia foi a responsável lá para casa de receber os telefonemas do hospital, de falar com o hospital, ela e o Fernando, né, de irem ao hospital. E eu vou dizer por quê daqui a pouco para vocês, né? Por que isso? Então, PCR do sangue que estava 248, no dia 30 já estava 33. Os leucócitos que entrei com 13 foi a 15, voltou para 13,100. A máscara já estava até aqui com máscara ainda, aquela máscara de oxigênio. Estava a 9 litros, oxigenando 96%. Na semana do dia 27 a 30, não sei bem, que também a Daniele não lembra, mas a Daniele e o Bruno também começaram com sintomas de Covid. Estava no CTI, não sabia nada disso, né? Tiveram febre, tiveram momentos difíceis, tanto a Daniele como o Bruno ali no teclado. No dia 30, a Eliane amanheceu sem paladar e sem olfato. Fernando e Patrícia levaram ela ao hospital e o médico passou a medicação do protocolo. À noite teve febre e tinha um suador muito grande. Não conseguia fazer nada em casa, né? No dia 31, meu PCR do sangue caiu para 14. Estava regredindo, a máscara agora já estava 6,
litros e saturação 94 a 96. Fiz ecocardiograma, Doppler das artérias e vários exames. No domingo, eu sabia que a igreja estava reunida e que havia um exército orando pela minha cura. E eu pedi a Deus, naquele domingo, dia 31, que na segunda pudesse mudar o quadro, que apesar, eu não sabia dessas mudanças no sangue, mas ainda continuava com a máscara e variando de 9 litros, às vezes subia. E na segunda, Deus respondeu a oração, tiraram a máscara e me colocaram no catéter com 4 litros. Amém, meus amados? Os leucócitos já estavam 11.000 e estava tudo estável. No dia 2, chegou no CTI Sueli, 73 anos. Hoje até mandamos o link para ela, não sei se ela está assistindo. Ela ficou na cama ao meu lado esquerdo. Logo começamos a conversar e descobri que ela é uma irmã em Cristo. Ali começamos a orar juntos, cantar louvores. Ela era fogo, né? Ela cantava, ela orava, ela feliz. E estávamos ali juntos. E eu entendi que Deus mandou a irmã Sueli ficar do meu lado. Deus mandou a irmã Sueli para me abençoar ali no CTI. Ela me dava força. Ela me contava algumas coisas dela, eu orava por ela, orávamos pelos técnicos de enfermagem, enfermeiras, médicos, mas principalmente pelos outros pacientes que estavam ali. Já nesse momento haviam 3 entubados, que infelizmente não resistiram. Mas oramos por eles, oramos por aqueles, e começamos a orar por todos. Eu já fazia isso, mas sozinho. Quando ela chegou no CTI, nós começamos a fazer isso juntos em alta voz. Eu não conseguia cantar muito bem, porque apesar de estar com catéter a 4 litros, ainda cansava bastante. No dia 3 de fevereiro, o catéter foi para 3 litros, o PCR do sangue já estava a 8,7. Fiz a tomografia do tórax e comecei uma dieta hiperproteica, de proteína, porque o médico chegava e falou: você está desnutrido. Eu falei: como que é? Eu como tudo. Ele falou: não, você perdeu muita massa magra, como eles falam. E aí eu comecei a tomar magnésio, potássio, um negócio que até hoje eu não sei o nome, que misturava na água, parecia areia. Imagine você tomando areia, aquilo ficava grudado nos dentes, mas era um suplemento com proteína, para que eu pudesse ganhar agora massa, porque estava ali, como eu falei, perdi 13 quilos. No dia 4 de fevereiro, a fisioterapeuta ligou para a Patrícia, junto comigo ali, para pedir que ela comprasse um aparelhinho, Respiron, para fazer exercício respiratório no CTI. E aí ela me passou o telefone e eu pude falar depois de 7 dias com a Patrícia. Falei com ela alguns minutos, me emocionei, chorei e pude ter essa conversa, Já no dia 5, o catéter estava já a 2 litros, saturando 96, 97 e comecei a andar no CTI. O fisioterapeuta começou a me levantar, botar sentado e comecei a andar no CTI, bem devagar, porque minhas pernas estavam um palito, irmãos. Estava muito fina, eu não tinha muita segurança, então ela segurava, eu ia andando, dava uma volta e sentava, muito cansado ainda, e deitava. Ela: por hoje está bom. E ela começou a fazer isso todos os dias. Já a Eliane estava com febre, e a febre não passava, e ela retornou ao hospital e fez a tomografia. Agora a tomografia dela deu 25% a 50% do pulmão comprometido.
mas o médico mandou ela para casa, falou que, apesar de estar isso, a saturação dela estava boa. Então, para ela ficar verificando, e aí já nesse momento, a Patrícia já ficava lá em casa, e o Fernando quase o dia inteiro cuidando da Eliane, fazendo a comida, com a distância, né? Porque Deus foi tão bom, irmãos, que preservou a Patrícia e o Fernando nesse tempo todo para que eles pudessem cuidar da gente. Logo depois que a Daniele melhorou, o Bruno, ela também começou a ir lá em casa para cuidar, porque a Eliane ficou muito mal. Apesar de estar em casa, ficou muito mal, né? Perdeu muito líquido. E a gente estava lá no hospital, não sabendo, para você ver como a nossa família estava passando uma tempestade. No dia 6, a fisioterapeuta fez uma ligação. Nós não podíamos ter assim, só dependia se alguém... Então ela fez a ligação e me perguntou: você quer falar com a sua família? Ah, seria a melhor coisa do mundo. Só que eu não lembrava os números, porque a gente costumou a gravar no telefone o nome, e eu falei, eu não lembro os números. E de casa? Ah, de casa eu lembro, né? Então dei o número da casa, ela ligou e a Daniele me atendeu. Né? Quando eu falei, ela, pai! Né? Deu aquele grito, né? E aí a gente se emocionou, a Eliane veio também, e eu não sabia, a Eliane me atendeu, falou e não contou nada, que ela estava com Covid, claro, para que eu não ficasse preocupado e pudesse prejudicar no tratamento. Estou contando tudo isso em detalhes, irmãos, para você ver como a situação acontece e como Deus vai trabalhando. Deus vai trabalhando em todos os momentos. No dia 7, no domingo, novamente, eu fiz uma oração para o Senhor. E eu não podia participar do culto, nem assistir o culto aqui, mas eu fechava os olhos, parecia que eu estava vendo vocês adorando a Deus. O pastor Luiz aqui, que, puxa vida, ele, a irmã Vânia, nesse período, um amigão, né, preocupado, fazia os contatos com a Daniele todos os dias. Muita gente, se a gente estava precisando de alguma coisa... Na época, o próprio pastor Antônio Regre perguntou se a gente estava precisando de algo financeiro. E a gente falou, como o pastor Luiz coloca, está tudo sob controle. Mas eu imaginava a igreja reunida. E eu falei, Senhor, faz outro milagre. Eu estou com esse catéter já há uma semana. 4 litros, 3. Faz um milagre. E na segunda-feira, a médica chegou lá e falou, vamos tirar o catéter. Vamos deixar você um período do tempo sem o catéter. Se abaixar, você volta. E naquele dia não abaixou. Naquele dia não abaixou a saturação. E o bom, irmãos, me liberaram para tomar banho no banheiro. Tomar banho no leito, né? Apesar que Deus colocava cada pessoa ali do meu lado, técnico de enfermagem, tinha umas que eram da idade da Patrícia e Daniele, eu ficava até meio envergonhado, né? Na hora, mas estava ali com elas, botou um enfermeiro lá chamado Marcelo, técnico de enfermagem, aquele cara sensacional, irmãos. Eu não tenho barba, né? Vocês sabem esse tempo todo, mas já naquele tempo todo, no dia 6, né? Já quase 20 dias sem meter nenhuma gilete, tinha algumas coisas aqui. Ele falou, rapaz, está muito feio, magro e feio. Falei, obrigado. Você podia falar algo melhor, né? E tem uns negócios aí que não é nem barba, é um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar isso? Falei, mas como? Deixa comigo. Foi lá, eu até falei, eu ainda não podia levantar. Eu dou um jeito. Aí veio com toda a paciência, foi fazendo, foi brincando. Todo dia ele brincava com todos os pacientes lá. Alguns que não podiam, né, já estavam mais fracos, né, antes da intubação, ele ia, dava sopa na boquinha das pessoas. E Deus foi colocando pessoas assim, maravilhosas. A maioria evangélicas também. Eu fui descobrindo uma aqui, outra aqui. Ah, você é de qual igreja? Você é de qual igreja? Falei, ora lá na sua igreja por mim. Não, já estamos orando, eu vou orar por você.
E Deus foi fazendo essa obra, irmãos. Já no dia 8, depois daquela oração, já comecei a fazer exercícios, né? E aí no dia 9, quando retiraram totalmente o catéter, já não tinha antibiótico, já não tinha o acesso, já tinham tirado o acesso, não precisava mais. Meu PCR já estava a 5, leucócitos a 8,600, ainda tem. E aí eu não sabia, mas desde a sexta-feira, se eu não me engano foi dia 12, ele já tinha informado para a família que eu estaria de alta para o quarto, mas que só não fui porque não tinha vaga nos quartos, estavam todos cheios, então ia permanecer o final de semana lá no CTI. Mas eu não sabia dessa informação e ainda passei sexta, sábado e domingo no CTI. No dia 15, aí pode colocar assim a foto, não se assustem não. Era como eu saí do CTI. Só pescoço, as mãos bem magrinhas, né? Ali foi a primeira refeição já no quarto. Pode passar 10 também. A foto 10. Ali já a Patrícia e a Daniele. E eu não entendia, mas a Eliane não veio? A Eliane ainda estava no período, ainda dentro dos 15 dias de Covid. Aí elas foram, sabe que enrolando, assim, falando. Aí por fim, a Patrícia me contou tudo o que tinha acontecido com a Eliane, mas que ela estava bem, já estava no finalzinho da recuperação do Covid, por isso que ela não estava lá. E eu achei, né, vou para o quarto, vou demorar alguns dias, mas no outro dia, dia 16 de fevereiro, né, a foto 11, Patrícia e Fernando foram me buscar, estava de alta, para a honra e glória do nosso Deus, amém? Amém, meus amados. E aí, chegando em casa, a Daniele gravou um vídeo, né? Será que dá para passar? Que foi divulgado aí na minha chegada em casa. Foi a homenagem que elas fizeram quando eu cheguei em casa, né? Na foto 13, vai colocar ali, e a 14, né? Mostra como eu cheguei muito debilitado. E aí vim com recomendação que eu teria que ter um acompanhamento de fisioterapia e do pneumologista. Porque apesar de estar curado do Covid, o Covid me deixou muito debilitado. Não conseguia quase falar, falava com muita dificuldade, não conseguia ficar em pé. Isso aí já foi sentar. O outro, volta, isso, vai, mais um, mais esse foi a primeira refeição em casa. As roupas todas largas, né, de tudo aquilo. Como eu falei, cheguei em casa com 70 quilos, né? E a gente começou a passar naquele momento, no dia 20,
foi uma fisioterapeuta lá em casa e fez uma avaliação, e aí fechamos com ela. Eu não tinha condições de ir de um local de fisioterapia, então fechamos com ela de fazer fisioterapia em casa, motora e respiratória. Fizemos no total de 20 sessões até agora, no final, quase início de maio, né? Início de maio. Só que ainda algumas coisas estavam para acontecer. No dia 23 de fevereiro, minha mãe foi internada no hospital, pois estava urinando sangue. Ficou internado para fazer os exames e ficou até o dia 3 de março, no Pronil. Apesar da alta, os médicos falaram que ela teria que procurar um tratamento no ambulatório, e então ficamos muito preocupados. Ela ficou em casa ali, mesmo eu debilitado, ia todo dia lá ver como que ela estava. Ela morava junto ali na casa atrás, né? No dia 4 de abril, completei 59 anos. E tive uma surpresa. Alguns irmãos da igreja foram até a minha casa levando um presente e bolo. Pode mostrar aí, 15, 16, 17. Os irmãos foram lá, fizeram uma surpresa, né? O pastor Luiz orquestrou, né, com os irmãos, irmã Vânia, e foram lá, cantaram louvores, ficaram no portão. E ali eu passei o aniversário, né, com bolo. Pode mostrar. Ganhei um presente que foi a camisa do Fluminense, né? É um presente, né? E passei aquele dia bem feliz. Só que no dia 5, minha mãe foi internada novamente com muitas dores lá no Hospital da Tijuca. No dia 9 de abril, conseguimos falar com ela por vídeo, pois ela estava completando 85 anos. Fizemos um vídeo com toda a família, mandando mensagem. Naquele dia ela ficou bem, conseguiu interagir com a gente. Só que no dia 12 de abril, ela foi diagnosticada com Covid lá no hospital. Infelizmente pegou o Covid lá no hospital, foi para o CTI. No dia 13 foi entubada pela manhã, e à noite foi convocada para os braços do Senhor. Passamos um momento também de tristeza, angústia, mas havia mais algumas coisas. Meu irmão Mauro e minha cunhada Vanessa, esposa do meu outro irmão, que ficaram com ela no hospital, também foram diagnosticados com Covid. O Cláudio e o Eduardo, talvez por terem tido Covid em dezembro, não foram infectados. A Vanessa conseguiu o tratamento em casa, mas o Mauro foi internado. E ficou internado dia 22 até o dia 3 de maio. Mas para a honra e glória do Senhor, está em casa, se recuperando. Do dia 27 e 28, pode colocar aí, eu e Eliane fomos vacinados com a primeira dose da vacina. Então, mais uma etapa que vencemos. E no dia 8 de maio, irmãos, começamos a fazer caminhada como parte do tratamento de reabilitação. Então, isso tudo que eu contei em detalhes para os irmãos desde o tempo, para mostrar que Deus faz milagres, irmãos. Deus tem propósito em tudo. Ficava muito pensando, né, com a partida dos nossos queridos irmãos, pastor Milton, pastor Antônio Regli, o Paulo, minha mãe. E teve um momento que eu falei, por que eu? Como se fosse um privilégio. Não. Deus em tudo tem planos. Nós não entendemos agora, mas Deus tem planos em tudo. E o que me conforta o coração, apesar da grande saudade dos nossos irmãos, é que eles deixaram um legado para a gente. Eles deixaram uma marca. E essa marca vai ficar para sempre. Quero encerrar, irmãos, só voltando no texto que eu li, para dizer que tudo isso nos ensina. Eu não poderia terminar esse testemunho sem falar o que isso tudo vai nos ensinar.
Primeiro, a comunhão, trabalho, relacionamento. Primeiro, relacionamento com Deus, intimidade com Deus, irmãos. Eu buscava a Deus, eu orava, mas esse período, irmãos, foi um período de tanta intimidade com Deus. Não só comigo, a Daniele relata isso, Patrícia, Fernando, Bruno, a Eliane. Esse momento que nós passamos em família, em comunhão, na pandemia, foi um momento de muita intimidade com Deus. Porque às vezes, o dia a dia, a nossa correria, irmãos, nos tira dessa intimidade com Deus, da oração, da palavra. Eu sempre começava a ler a Bíblia com o intuito de ler até o final, mas sempre me tirava alguma coisa. Hoje já estou lendo a Bíblia toda, né? O Novo Testamento já está no meio, e o Antigo Testamento, estou lá agora em Números. E eu criei um propósito, apesar de ler a Bíblia sempre para fazer sermão, a gente faz devocional hoje, individualmente, eu faço com a Eliane todos os dias, e nós fazemos em família à noite, mesmo cada um em sua casa. Isso resgatou, irmãos, o culto doméstico, que a gente já se falava, mas resgatou assim de uma forma tremenda, e uma intimidade com Deus. Tudo isso que nós passamos nos aproximou mais de Deus. E uma coisa que eu pedia, Senhor, se o Senhor me der a oportunidade de sair daqui, eu não vou parar de falar do Teu nome, de pregar Jesus, de ganhar vidas para Jesus. Jesus está voltando, meus amados irmãos. Por isso, a gente não pode perder mais tempo. Como diz lá em Tiago 4,14, que a vida é como um vapor, logo vem e logo desaparece. A gente não sabe o dia de amanhã, não sabe mesmo. Por isso a gente tem que viver hoje intensamente, em família, com amor. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Mas não é só o relacionamento que é muito bom de família, é um relacionamento com Deus, com Jesus, irmãos. É entregar a sua vida a Jesus e deixar que Ele faça algo extraordinário. Nós temos planos profissionais, temos muitos planos, mas o nosso plano maior deve ser Jesus na nossa vida. E Jesus para a vida daquelas pessoas que ainda não têm. Os nossos queridos irmãos partiram, mas estão com Jesus. Mas quantos aqui que partiram e não estavam com Jesus, irmãos? A gente tem que falar de Jesus, porque se um dia Jesus convocar, a gente vai ter a saudade, mas a certeza que eles estão nos braços do Senhor. Mas para isso, eu e você precisamos trabalhar, pregar, discipular, levar gente para Jesus. Uma coisa que eu aprendo também com a comunhão é relacionamento com você, perseverança, meus amados. A gente se desanima muitas vezes, talvez você esteja aqui desanimado com tudo que está acontecendo. Olha para Jesus nesse momento, irmãos. Ele é o autor da nossa fé, Ele é o autor da nossa vida, foi por Ele que nós chegamos a Deus. Quando você entregou a sua vida a Jesus, olha para Ele agora. Olha para Jesus, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Em outra versão diz, seu trabalho renderá muito, em todas as áreas da vida ele será feliz. Esse texto, ao mesmo tempo que fala do trabalho, do ganhar o pão de cada dia, ele fala em todas as áreas da vida, aquele que teme ao Senhor será feliz. Tem gente que precisa de Jesus. Terceiro, relacionamento com a família. Não tem bem maior do que a família, meus irmãos. O mundo está pregando contra a família. As situações que estão aí fora operam contra a família, mas a família é o bem maior. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa.
texto de Josué 24:15 diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, hoje quem servais, meu amado. Se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu, uma decisão, uma atitude, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dar um glória a Deus, meu amado? Mais um glória a Deus. Não desista da sua família. Não desista da sua família, dos seus familiares. Conversando com a irmã Edla, após o acontecido com seu esposo, ela me relatou o testemunho. Anos de oração pela vida do Paulo. E o Paulo, no último momento, irmãos, indo para a internação, não é, Vânia? Ele entregou a vida a Jesus. Ele entregou a vida a Jesus. Ela me dizia: pastor, eu falava para Deus: Deus, não deixa meu esposo morrer sem Jesus. Mas esse é o testemunho dela. Eu estou relatando para você que ela jamais desistiu. Ela orou e Deus honrou, meu amado. Deus honrou que no último momento ele entregou a vida a Jesus. E agora está nos braços do Senhor junto com todos. Não desista da sua família. Ore por ela. Mas fale de Jesus para ela. Se não querem ouvir, dobre seus joelhos e comece a interceder pela sua família. Senhor, dê uma oportunidade para meu esposo, meus filhos, minhas filhas, minha esposa aceitar a Jesus. E Deus vai dar essa oportunidade. Às vezes a gente ora por tantas coisas, bens materiais, saúde, que é importante, mas você tem orado pela salvação da sua família? Tem gente que está aqui, que tem orado, e Deus está mostrando, Deus está honrando, meus amados, que vale a pena, e sempre valerá a pena. Por isso, nesta noite, com tudo aquilo que aconteceu na minha vida, e não foi só na minha vida, não foi só na vida da família, foi na sua vida, porque eu sei que você chorou por mim. Você orou pela minha vida, pela minha família. Eu sentia lá no CTI sendo sustentado em oração por você. Por isso hoje você está aqui, alguns estão acompanhando pela internet, outros não puderam, e nem daria, né? Fiquei preocupado um pouquinho, porque nós temos o distanciamento aqui, mas Deus mandou a quantidade exata, irmãos. Eu sei que você orou. Então essa luta que eu passei, que a minha família passou, foi a luta que você tem passado. Mas eu quero trazer uma palavra de esperança para você. Apesar da nossa igreja ter passado por tantas baixas, né? Nesse exército, não no exército de Deus, eu quero dizer a você que ainda vale a pena servir ao Senhor. Não perca a sua fé. Não perca a sua esperança. Deus continua ouvindo as orações, irmãos. Não ache porque você não foi respondido da forma que você achava, que Deus não está ouvindo a sua oração. Deus está ouvindo. Deus ouve você. Deus ouve o seu clamor. Deus ouve o seu choro. Deus vê o seu choro e ouve o seu lamento. Mas Ele é soberano sobre todas as coisas. Eu vou convidar a Eliane, Patrícia, Daniele, Fernando, Bruno e os músicos, que nós queremos cantar uma música. Tínhamos muitas para cantar, mas tem uma música chamada Promessas. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Você conhece? Elas vão cantar, a gente vai tentar acompanhar. Obrigado, porque eu nem usei o lenço. Não sei agora.
Isso, filhão. Isso. O nosso caçula. O nosso filho, né? Ele é filho de cada um aqui, não é? É ou não é? A mamãe Rose está lá também atrás. Isso. Vitalina. Igreja é isso, irmãos. É um ajudando o outro. Quando um estiver mais fraco, o outro vai ajudar. A gente sempre vai ter um ombro amigo. Apesar desse tempo que a gente não pode encostar no seu ombrinho, não pode dar aquele abraço como gostaríamos. Mas o mais importante você faz, ora pela gente. E a gente tem orado por cada um. Todo dia a Lu manda para Eliane, né, o áudio sobre a sua irmã Lúcia. A gente chora, a gente intercede. E Deus está agindo. Já tirou o cunhado dela que estava internado, já foi para casa. E nós vamos cantar essa música. Louve ao Senhor com a gente. Quero convidar a igreja para ficar em pé. Tem uma música que a gente cantava muito nas lives e a gente acabou conhecendo, né? Ficou uma música que eu gosto muito. O Diácono Gilson também gosta, todo mundo gosta, que é Caminho do Deserto. Após essa música eu vou passar a palavra ao pastor Luiz. Ele falou aqui que está querendo passar, mas para os irmãos ainda entenderem, eu ainda não vou poder estar 100% em tudo, né? Eu vou voltando, como hoje, né, nos cultos. Às vezes, para estar aqui à noite, ficar esse tempo todo em pé, eu precisei ficar descansando em casa, né, porque muito tempo em pé ainda tem algumas situações. A voz até que foi bem, né? Engasgou, mas vou estar ajudando o pastor Luiz, né? Então, após essa música, pastor Luiz,
O pastor pode assumir. Em todo o tempo lá no CTI, a gente pensava em adorar a Deus. E a irmã Sueli, quando chegou, a gente fez isso muito. Não importa a circunstância que você esteja, adore ao Senhor. A adoração vai trazer ao seu coração a alegria. Adore ao Senhor. Não importa a circunstância, adore o Senhor. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei. Glória a Deus. Te adorarei. Meu Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Conheça esse Deus. é quem tu és. Tem experiência com esse Deus, intimidade com Deus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Adore, meu amado, adore ao Senhor. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, olhando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, O Senhor está aqui nesta noite. mudando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Sim, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu Ele vai enxugar as suas lágrimas. Ele vai cuidar de você, meu amado, teu coração. enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. A resposta é Jesus. Resposta, Jesus.
Santo Deus, eterno Pai, te agradecemos, ó Pai, por nesta noite poder expressar tudo aquilo que o Senhor é, ó Pai. Não somente pela cura, mas pela experiência e intimidade com o Senhor. Que cada um que aqui está nesta noite, ó Pai, possa ter cada dia mais intimidade com o Senhor e saber, aceitar, conviver e caminhar com a Tua vontade, ó Pai. Nossa vontade às vezes é bem diferente, mas o Senhor sempre estará com a gente em todos os momentos. É a certeza que temos no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Pode se assentar. Queridos, o Ministério de Família quer agradecer a cada ministro, né, a cada pessoa. Seria a Vânia que estaria aqui passando aqui, mas ela me passou essa bola para mim. Cada pessoa que estará ministrando para nós, cada ministro estará ministrando, é uma forma de a gente dizer muito obrigado. Então o Senhor que ministrou hoje para nós, né, a gente já vem agradecendo, mas é uma forma singela do Ministério de Família dizer muito obrigado. Eu queria também, já está higienizado, está com bastante álcool, tem álcool até na minha mão, tá? Diácono Elizabeth, a Vânia lavou de álcool. Diácono Elizabeth também, que ministrou a palavra hoje pela manhã, ela está aí, cadê ela? Beth, por favor, Beth. A melhor diaconisa que a primeira igreja batista no Paiol tem, chamada Beth. Isso. E ela ministrou hoje eu não estive na igreja, eu estava comemorando meu aniversário. Isso aqui é o muito obrigado que nós estamos trazendo para você. Muito obrigado. Eu estava dando uma respirada hoje, junto com Vânia e Késia, né? Viajamos e retornamos e hoje estamos aqui adorando e bendizendo ao Senhor, nosso Deus. Obrigado, pastorzão. Nós estaremos neste momento encerrando o culto, agradecendo a você pelas orações, agradecendo a você pela sua disponibilidade, agradecendo a você por tudo que você tem feito em nossas vidas. Nesse momento estarei ministrando a bênção apostólica e, como eu sempre faço, eu quero declarar que nesta semana você alcançará a vitória. Nesta semana você vai estar sentindo o anjo do Senhor acampado ao seu redor. Nesta semana, querido, querida, onde pisar a planta do seu pé, você vai ver ali o poder de Deus, a graça do Senhor. Nesta semana, querido, você com a sua profissão, aonde você colocar a mão, haverá ali prosperidade, em nome do Senhor Jesus, produtividade, em nome do Senhor Jesus. É que eu declaro, querido, uma semana de bênçãos, de vitória para você e para a sua família, em nome do Senhor Jesus. E para você também, querido, querida, que está também online, também desejo a mesma para você, uma semana de vitória, uma semana de paz, uma semana onde você, num futuro bem próximo, testemunhará dos feitos do Senhor nesta semana em sua vida. Vamos nos colocar de pé, estarei ministrando a bênção apostólica para a sua vida e dispensando em você com as ricas e poderosas bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Deus Filho, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós que aguardamos a vinda de Jesus. E toda a igreja diz: amém. Querido, querida, está encerrado este culto. Vão em paz, guardado e protegido pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus.